Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de se morar numa cidade pequena. Então, se você está se preparando para vir morar aqui na Itália ou simplesmente está curioso para saber sobre esse assunto, esse vídeo é para você. Vamos nessa! Bom, gente, vamos começar pelas vantagens. A primeira vantagem é a qualidade de vida. Isso, sem dúvida, é assim essencial para quem, como a gente quis, a gente realmente veio para cá para ter exatamente qualidade de vida. Porque você vai ter uma vida menos estressada morando numa cidade menor, e isso, gente, não tem preço. E também, gente, o contato direto com a natureza. Você vai viver num ambiente com muito mais paisagens incríveis e relaxantes. Eu falo isso aqui em Cremona, por exemplo. Nós temos diversos parques, temos muita área verde e você nesses parques, nessas praças, você pode simplesmente admirar a natureza, você pode sentar nos parques como a gente gosta de fazer, um piquenique, ou às vezes uma corridinha, uma caminhada, enfim, sem estresse. E outra vantagem, que é indiscutível, é o custo de vida, que com certeza vai ser mais baixo do que nas grandes metrópoles, né? E isso, para quem inicia uma vida aqui na Itália, gente, é muito importante o custo de vida, né? O custo de vida, quando a gente se refere a aluguel, alimentação e todas as outras coisas que envolvem o dia a dia da gente, né? Então, você vai ter um custo muito mais baixo morando numa cidade menor do que se você for morar nos grandes centros urbanos, como Milão, Roma, enfim. Isso é uma vantagem muito grande. Gente, outra vantagem é a locomoção. Você não vai ter engarrafamento, não vai ter trânsito. É muito mais fácil você se deslocar de um ponto ao outro, inclusive a pé. Por exemplo, como o Guilherme fica com um carro, gente, eu faço tudo a pé. Eu vou ao supermercado, eu vou ao shopping, eu vou no centro urbano, eu vou num consultório médico, enfim, eu faço tudo a pé. E, tipo assim, isso é uma vantagem muito grande, porque isso também envolve aquilo que eu já falei, uma vida menos estressada. E outra coisa, você fica também mais próximo da comunidade. Quando você mora numa cidade menor, você acaba conhecendo mais as pessoas. Se você começa a frequentar os mesmos lugares, você acaba até fazendo amizade. A gente tem, assim, alguns restaurantes, por exemplo, poucos, né? A gente também não vai em muitos, que a gente já chega, a pessoa já nos conhece, já sabe o que a gente gosta, a gente senta e já fala, é isso e isso. Então, essa sensação de proximidade com a comunidade aonde você vive é muito gostoso, por quê? Porque é muito acolhedor isso, né? Coisa que em cidade grande você com certeza não vai encontrar isso. É bem mais improvável do que numa cidade menor. E ainda falando sobre essa proximidade, né, com a comunidade, a gente está aqui, nós nos mudamos, fizemos um ano. Vamos fazer um ano, mês que vem, que nós nos mudamos para cá, para esse apartamento. E a gente tem um bar aqui embaixo que a gente gosta de fazer um aperitivo e tomar um vinho. E, gente, a gente, né, tem uma certa frequência nesse bar, que é aqui debaixo de casa. E de tanto que a gente frequenta, a gente vê as mesmas pessoas. Inclusive, tem um vizinho nosso que também vai ali. Tanto que quando a gente está lá, ele cumprimenta. Tem uma outra pessoa que todas as vezes que nós vamos lá, ele está sempre lá. Então, hoje, né, depois já passado um tempo, ele já chega, cumprimenta você, cumprimenta de longe, quando está de perto, vai lá, dá a mão. Gente, isso é muito legal, sabe? Você poder, você não é mais um apenas, você acaba conhecendo um pouquinho e quem sabe disso, né, surge aí uma amizade, você não se sentir assim tão sozinho, se sentir mais acolhido, você às vezes até, tipo assim,
numa dúvida que você tenha, você numa conversa, você acaba de repente sempre aprendendo mais alguma coisa sobre como funcionam as coisas na cidade. Então, isso é muito legal, essa coisa do acolhimento, né, da cidade pequena. Uma coisa também sobre a cultura, né? Vamos falar disso, das festas locais. Aliás, a Itália é um país cheio de histórias, né? E cada cidade tem a sua própria história. Então, você participar das festividades, né, que a cidade te oferece é muito legal. Por exemplo, aqui em Cremona, todos os anos tem a festa do torrone, que é conhecidíssima, tem a festa do salame e tem a festa, né, do padroeiro. Eles promovem outros tipos de evento. Então aqui está sempre acontecendo alguma coisa, que é sempre ali no centro histórico. Então você imergir na cultura do país e também da cidade aonde você vive. Então, as cidades menores tem muito mais essa coisa das festividades, né? E isso, gente, é muito bacana. Para você ver, eu moro aqui há 6 anos. Esse ano é que eu vi, né? Porque eu acompanho o jornal local aqui de Cremona, que existe a cerimônia para acender a luz da árvore de Natal, né? Que isso eu vejo muito em filme e eu acho muito bacana. Então, houve essa semana, né? É uma árvore que fica bem assim na praça do centro histórico, e houve a bandinha, um desfile lá para poder fazer a cerimônia para acender as luzes de Natal da árvore de Natal aqui de Cremona. Então, isso, quer dizer, eu curto muito isso. Sempre que possível, a gente participa de todas as festividades aqui da nossa cidade. Agora, nós vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? Afinal de contas, em qualquer situação, existe sempre as vantagens e as desvantagens. E uma delas que a gente pode falar é o seguinte, vamos falar de entretenimento, né? Numa cidade pequena, você vai ter um número mais reduzido de entretenimento. Se você está habituado naquelas grandes metrópoles, né, onde tinha sempre grandes eventos, shows e tudo isso, e neste caso você vai sentir falta, porque numa cidade pequena não tem. Apesar que, gente, Cremona, que eu não considero pequena, ela é cheia de eventos. Em cada estação do ano existe tipos de eventos diferentes. Então, na nossa cidade até que é bem movimentada. Mas eu falo em entretenimento do tipo aqueles mega shows, sabe? Espetáculos, restaurantes internacionais, enfim. Isso você não vai encontrar numa cidade pequena. Mas não quer dizer que existe, que para mim é uma desvantagem, mas nem tão grande assim, gente. Porque na nossa cidade, por exemplo, tem shopping, tem bons restaurantes, tem cinema, tem o teatro, que tem vários espetáculos. Há pouco tempo nós assistimos o Mamma Mia. Então, para nós, tá ótimo. Ok, aqui, pelo que eu sei, tá, pode até existir, mas eu nunca soube, por exemplo, eu adoro dançar, nós gostamos, mas não tem, assim, uma boate, uma discoteca. Então, isso você vai encontrar onde? Em cidades grandes. Então, pode ser que isso seja levado como uma desvantagem, mas que no nosso caso, nem é tanto assim. A próxima desvantagem é um número reduzido de ofertas de emprego. Mas eu digo reduzido no sentido quando você procura trabalho, né, emprego em áreas especializadas. Aí, realmente, numa cidade menor, você vai ter dificuldade de encontrar esses tipos de ofertas. Vai ser ofertas bem mais reduzido. Né? Você vai encontrar, com certeza, nós, por exemplo, estamos aqui em Cremona. Milão é a 1 hora daqui. Com certeza, vagas mais especializadas você vai encontrar com mais facilidade numa grande metrópole. Né? Mas, para quem está começando a vida e só quer trabalhar, gente, oferta de emprego em cidade pequena tem. Ou às vezes não tem aqui,
né, dentro da cidade, mas tem nos seus arredores, que é onde nós chamamos de o polo industrial, né? Onde você vai encontrar os trabalhos em fábricas e indústrias e metalúrgicas e metalmecânica, enfim. Não é dentro da cidade, mas é um pouquinho afastado. Agora, uma coisa assim mais especializada, aí realmente as vagas são muito reduzidas. Uma outra desvantagem é a infraestrutura, porque eu falo cidade pequena, mas tem aquelas que são assim minúsculas, né, gente, que tem menos de 5.000 habitantes, enfim. Nesses casos, você pode encontrar uma certa dificuldade de encontrar uma infraestrutura, né, que você precisa, por exemplo, centros de saúde, você pode ter uma certa dificuldade, ou então uma loja de grande porte, onde você queira fazer alguma compra, por exemplo, a gente aqui, a gente adora o IKEA, não tem IKEA aqui na cidade, né, mas tem em Brecha, então a gente chega lá em uns 40, 45 minutos, não é tão distante, mas não tem aqui perto da gente. Então, a infraestrutura, às vezes, pode pecar um pouquinho em relação a essas coisas, mas nada que seja, assim, uma coisa muito ruim, né? Mas pode ser que seja uma dificuldade, é uma das desvantagens, é considerado uma das desvantagens. Mas, por exemplo, outra coisa, quando você mora numa cidade muito pequena, os supermercados, por exemplo, né, os grandes hipermercados, você não vai ter, você vai ter, assim, pequenos mercadinhos que vão custar mais caros. Aí, para você fazer realmente uma compra e economizar, você teria que sair dessa cidadezinha menor, né, que a gente chama de burgozinho, umas cidades bem pequenininhas, para vir para uma outra cidade, por exemplo. Cremona, né? Que é a própria capital da província. Ela não é pequenininha, gente, ela não é considerada pequena. Mas, para nós sim, mas ela não é considerada pequena porque ela tem mais de 70.000 habitantes. Mas existem cidades em volta aqui de Cremona que ela tem, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. É pequenininha. Então, a infraestrutura deixa muito a desejar. E também a rede de supermercados, por exemplo. Você vai ter que vir para um centro urbano, assim, por exemplo, aqui no caso de Cremona, você teria que vir para Cremona para você poder aproveitar o supermercado, né, e economizar. Vai ter mercadinho, vai ter um hortifruti nessas pequenas cidades? Claro, né, gente? Mas, em matéria de economia, você tem que vir para os grandes hipermercados para você poder economizar. E, por último, pode ser que você se sinta, sei lá, tenha a sensação de um isolamento social, porque você, morando numa cidade menor, você pode se sentir assim, não interagir com tanta gente. Então, isso, às vezes, pode ser considerado uma dificuldade para você, uma desvantagem. Como você chega numa cidade muito pequena, é estrangeiro, não conhece ninguém, e é diferente de quando você chega em grandes centros urbanos, onde as pessoas são assim mais umas acolhedoras, porque não é que sejam acolhedoras, mas elas, sei lá, conversam, você interage mais, né? Quando você está numa cidade grande, e, enfim, você tem muito mais opções de diversão, talvez, você esteja habituado a esse estilo de vida. Então, quando você mora numa cidade pequena, você pode achar que você tá meio que isolado socialmente, mas na verdade não é, gente. Eu acho que tudo depende do ponto de vista de cada um. É considerado uma desvantagem? Sim, porque você mora numa cidade pequena, então o número de habitantes também não são muitos, então fica aquela coisa um pouco restrita. Mas eu acho, aí é uma questão de opinião minha, né? Eu acho que tudo é uma questão de como você encara as desvantagens. Porque acho que tudo é uma questão de tempo. E sempre, eu falo isso em vários vídeos, é você vir de coração aberto. Você vir, não se fechar, mas estar pronto, estar aberto a uma nova experiência sempre. Porque isso é sempre enriquecedor.
né? Você não se desestabilizar por um não que você recebe, ou por, de repente, você não conseguir interagir logo de cara com as pessoas. Às vezes a própria língua cria essa dificuldade. Em cidades menores, nem tão menores assim, Cremona, por exemplo, a gente vê muita gente, às vezes, falando dialeto. A gente, às vezes, mesmo senta aqui na praça, e aí senta um senhor, alguma coisa assim, puxa assunto com a gente. Ai, às vezes é difícil de entender, porque justamente porque ele mistura, né, o italiano com o dialeto. Então, eu às vezes entendo o sentido, porque o que ele falou de italiano, pesquei o que ele quis dizer. Mas, enfim, eu penso dessa forma. Todas as desvantagens, a gente tem sempre que pesar os prós e os contras, né? Botar assim na balança, principalmente para quem está chegando, né? E também, gente, cidade pequena, morar em cidade pequena, vai depender muito do estilo de vida de cada um. A gente morava numa cidade enorme, Rio de Janeiro, nossa, tinha uma infraestrutura maravilhosa, era um caos a cidade no sentido de tráfego, de trânsito, enfim, de uma série de coisas. A gente cansou disso e a gente encontrou aqui exatamente aquilo que a gente queria. No estresse, qualidade de vida numa cidade que a gente chama de pequena, mas que na verdade não é tão pequena, não é pequena. Então, tudo depende muito do estilo de vida e o que você quer para a sua vida. E todo início, para quem está iniciando, gente, é um desafio. Então, você tem que ter isso em mente. Eu vou morar numa cidade pequena, mas se você não se adaptar, não significa que depois que a sua vida estiver estabilizada, você mudar para uma cidade maior. Então, tudo tem, tudo tem solução. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente, quando está iniciando uma nova etapa na vida, a gente deve sempre botar na balança e pesar os prós e os contras. Aí você vai chegar à conclusão que né, não tem nem tão pró, nem contra, tá balanceado. E iniciar, gente. Né? Eu acho que, por exemplo, morar numa cidade grande, com certeza vai ter também suas vantagens e desvantagens. Mas é isso, eu espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu quis só mostrar, a partir da nossa experiência, o que é morar numa cidade menor. E você que está assistindo o vídeo, que já mora aqui, deixe nos comentários o que vocês acham, se vocês moram numa cidade pequena, numa cidade grande, numa cidade média, e diga qual é a experiência de vocês, eu vou ficar super feliz em saber, tá bom? E, como a gente sempre pede, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos nossos vídeos. Gente, também compartilhem o nosso vídeo, o nosso canal, porque a gente tá aí rumo aos 3.000 inscritos, falta muito pouquinho e eu espero contar com vocês. Então, a gente vai se ver num próximo vídeo. Tchau!